Saiu uma notícia aí no GE que o Flamengo mudou completamente os seus planos aí no Campeonato Carioca, porque o time sub-20 teria perdido vários jogos e a diretoria do Flamengo estaria com medo de tomar uma goleada pro Vasco e pro Fluminense. Por isso teria mudado os planos e agora vem com o time titular para os dois jogos contra o Fluminense e contra o Vasco, rapaziada. Uma coisa, olha isso aqui, ó. Segundo o GE, essa é a provável escalação do Flamengo para o confronto contra o Vasco nessa quarta-feira. Rossi, Varela, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Cara, se isso aqui aconteceu, o Flamengo tá simplesmente rasgando completamente o plano de preparação para esses atletas pro Campeonato Brasileiro, e aí isso me dá medo, cara. O pessoal lá da ESPN também falaram sobre isso, vamos ver o que eles disseram sobre isso. Quinta-feira, sobre a possibilidade do Flamengo retomar o seu elenco principal a partir do Clássico contra o Vasco da Gama, logo mais às 9h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E apesar da vontade contrária do técnico Felipe Luiz, que gostaria da manutenção do planejamento inicial, ou seja, só colocar o elenco principal quando todos os jogadores estivessem em plenas condições físicas e também na parte fisiológica, o Flamengo vai sim com o seu elenco principal. Essa informação foi divulgada pelo próprio clube ontem, no final da tarde e início da noite, após uma reunião que durou mais de 3 horas, envolvendo o presidente BAP, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol, e o técnico Felipe Luiz. Em pauta, a decisão se o Flamengo manteria o elenco sub-20 ou se colocaria o elenco profissional. Boto ficou indiferente à decisão final. Felipe Luiz queria preservar o elenco principal e o presidente BAP, até em função de compromissos com patrocinadores, pressão interna dos próprios conselheiros, apoiadores da sua gestão e também a relação com a própria federação, decidiu pela utilização dos principais jogadores. Sabe o que eu acho mais louco disso tudo? É que sai a informação de que o BAP teria falado que ia fazer isso e o José Boto teria ficado com raiva. Parece que alguém estava lá assistindo toda essa reunião e o BAP depois falou pra ele também, confirmou, e ele veio e falou, tipo, exatamente o que aconteceu. Cara, isso é muito louco. Dá pra acreditar num negócio desse, cara. O pessoal da TNT falaram sobre essa situação, né? O VSR falou. Vamos dar uma olhada aqui no que eles disseram. O Campeonato Carioca, ele tem 12 clubes dividido em 2 grupos de 6, que você enfrenta o outro grupo. Então você joga 6 vezes. Depois das 6 rodadas, os 4 primeiros vão para mata-mata e os 2 que não forem para o mata-mata jogam um quadrangular do rebaixamento. Nesse quadrangular do rebaixamento, que vão ter 6 rodadas, né? Você joga 6 vezes e só cai o último. O risco que o Flamengo tá falando, que estão falando que o Flamengo tem de cair, futebolisticamente, não existe. Claro. Se você começa o quadrangular de rebaixamento, bota o time titular 2 vezes, ele ganha 2 jogos, faz 6 pontos, já não cai mais. Porque só cai o último. Depois dos 4, só cai o último. Então, pra mim, só tem uma explicação essa correção de rota. É medo de ser goleado 2 vezes. Então, o medo não é, na minha visão, o medo não é o medo de ser rebaixado. O medo, pra mim, é de ser goleado pelo Vasco hoje e ser goleado pelo Fluminense no fim de semana. O Flamengo pega na sequência, Vasco e Fluminense. Se o Flamengo jogasse com um time sub-20, os dois com um time profissional, se eles esticam um pouco a corda, eles poderiam dar uma goleada que vai ficar pra sempre, né? Tu toma um 5-0, ninguém vai lembrar. Daqui a 50 anos ninguém vai lembrar que era com o time sub-20. Então, mas é que assim, eu acho que sou minoria de novo. Pra mim, cara, não, o Flamengo tá em outro patamar, irmão. Se quiser meter 6-0 no sub-20, tá bom, é o Vasco. Não é isso, pô, eu não ligo, velho. Eu tô falando sério, não ligo. Meu pensamento, não sei o que a Monique vai trazer de informação, mas a minha opinião é que o que pesou foi que eles estão com risco de tomar uma goleada do Vasco, uma goleada do Fluminense. Porque assim, se você considerar que, em tese, estava previsto o Flamengo passar de fase, aí você teria quartas, semi e finais. Você teria mais 3 jogos, a semi em 2 jogos, né? Você teria mais 4 jogos. Se você vai pro quadrangular do rebaixamento, você faz 3 jogos com o time titular, você ainda sobra um jogo a menos e se salva do rebaixamento. Mas não vai brigar pelo título carioca, que também não faz diferença. Então assim, eu acho que a única explicação para você queimar a largada e trazer o time titular é o medo de tomar uma goleada hoje contra o Vasco e uma goleada contra o Fluminense. Só isso explica. Porque risco de rebaixamento futebolisticamente
Não existe. Se a diretoria do Flamengo tá com medo de tomar goleada pro Vasco e pro Fluminense usando o Sub-20, isso aí realmente é preocupante e é inacreditável, rapaziada. Não sei, deixa aí nos comentários o que você acha disso. Eu acho isso assim, uma loucura completa. Vamos dar uma olhada aqui no que o Pilhado falou sobre tudo isso. Ele que é muito bem informado ali dentro do Flamengo sobre essa mudança de rota aí do Flamengo, rapaziada. É verdadeira a notícia dada hoje pelo GE.com, dizendo que o BAP, o presidente do Flamengo, teria decidido sozinho colocar o elenco principal para jogar contra o Vasco e que teria inclusive incomodado o departamento de futebol do Flamengo, tá? Eu, quando soube disso, falei com pessoas muito fortes dentro do Flamengo, que me desmentiram completamente isso e falaram inclusive que o BAP ficou surpreso com o conteúdo dessa reportagem. E que o discurso do BAP, eu até anotei aqui o que me falaram, ele seria o seguinte: não faria sentido isso. Eu jamais diria para um técnico quem ele deve escalar. Nunca fiz e não farei. Esse não é o meu papel. Foi isso que duas pessoas fortíssimas no Flamengo me passaram, que o BAP conversou, né, com as pessoas de dentro do clube quando teve acesso a isso aí. Ou seja, é uma informação que coloca o presidente do Flamengo numa situação delicada, porque da forma como colocaram, parece que ele é um cara autoritário, que ele não consulta o departamento de futebol, que ele passa por cima, e não. E com as duas pessoas que eu falei que tem muita proximidade com o BAP, o discurso dele é esse, que ele nunca interferiu em escalação de treinador, que nunca vai fazer porque não é o papel dele. E outra coisa, a postura do BAP deixa isso muito claro. O BAP mal pisa no CT. O BAP não gosta de interferir no futebol. O discurso dele era mais profissionalismo e menos amadorismo. Mais profissionalismo é trazer um diretor executivo de futebol e deixar ele responsável, junto com o técnico, do que vai acontecer com os jogadores, com o futebol do time, né? E aí surgiu essa conversa de que ele tinha ido lá no Ninho do Urubu e teria mudado completamente a escalação, teria exigido pro Felipe Luiz colocar os jogadores titulares para não tomar uma goleada. Foi isso que o GF trouxe na matéria, né? E realmente, cara, se esses jogadores que vêm a campo, eu vou morrer de coração, assim, cara, porque se eu vejo o Varela, Léo Ortiz e principalmente Jorginho e o Arrascaeta em campo, eu vou ter um treco, cara, porque assim, esses jogadores são muito importantes para a temporada. O Jorginho já tem uma idade, não consegue jogar a temporada inteira. O Arrascaeta nem se fala, tem problema de lesão o tempo inteiro e ele não consegue terminar algumas partidas. O Alexandre também é poupado em diversos jogos importantes da temporada. E aí no Campeonato Carioca, que não tem peso nenhum, assim, não serve pra nada, vai colocar os jogadores principais que a gente tanto precisa pro restante da temporada. Eu vou ficar meio pá, cara. Mas enfim, espero que isso não aconteça, rapaziada. Que venha o Sub-20, mescla com alguns jogadores ali, como o Michael, outros jogadores. Até o Samuel Lino, tá bem? Vai lá, joga. O Emerson Royal, o Ayrton Lucas, pode colocar esses jogadores, mas assim, eu fiquei com medo, cara, dessa informação aqui se concretizar, cara. Mas enfim, deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acham? O Flamengo deveria ir com o time principal, na sua opinião, ou não? Mescla ali com a base, né, com o Sub-20. Deixa aí nos comentários e, claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e depois do jogo a gente vem aqui com o pós-jogo de Flamengo e Vasco, rapaziada. É isso, até o próximo vídeo.